Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, é uma alegria poder mais um dia me encontrar com você para juntos meditarmos sobre a Palavra de Deus. O Evangelho de São João diz que no princípio era o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Portanto, a Palavra não é somente um livro. Para nós que cremos, a Palavra é o próprio Deus. É Jesus, a Palavra viva que vem ao nosso encontro. Por isso essa Palavra pode transformar a nossa vida. Eu quero te convidar, neste momento, a se permitir fazer este encontro com a Palavra, que é o próprio Cristo, que vem para transformar a nossa vida. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe. Quando o seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então, ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto
e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, é importante que contextualizemos um pouco o trecho da palavra que nós terminamos de escutar. Nós estamos no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. E o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas é conhecido como as parábolas da misericórdia. E aqui, neste capítulo 15, nós encontramos 3 parábolas que tratam sobre a misericórdia de Deus. A primeira é a parábola da ovelha perdida, a segunda é a parábola da moeda perdida e a terceira parábola é essa que é conhecida como a parábola do filho pródigo ou a parábola do pai misericordioso. Portanto, a nossa reflexão é sobre essa terceira parábola da misericórdia. E essas 3 parábolas, elas são introduzidas com esses versículos iniciais que também nos trazem uma reflexão muito importante. Vejamos bem como estes versículos iniciais apresentam estas parábolas. Diz assim: todos os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvi-lo, isto é, se aproximavam de Jesus com um objetivo muito claro. O objetivo dos pecadores e publicanos era ouvir Jesus. Em contrapartida, o Evangelho apresenta um outro grupo. Este grupo é formado pelos fariseus e os escribas. Porém, estes se aproximavam de Jesus, mas não para ouvi-lo, para murmurar. E aqui precisamos colocar uma pergunta diante de nós. Com quem nós nos identificamos? Com os publicanos e pecadores que, cheios de humildade e abertura, se aproximam de Jesus, mas para ouvir a sua palavra? Ou muitas vezes nós somos como os fariseus e os mestres da lei, que se aproximam de Jesus, mas não com o desejo de ouvi-lo, mas para murmurar? É muito importante fazer esta pergunta, porque muitas vezes, mesmo estando na igreja, a gente não está para ouvir o Mestre, para ouvir Jesus. Como os fariseus e os mestres da lei, gastamos tempo murmurando, em vez de nos alimentar da escuta da palavra de Deus. E por que murmuravam os escribas e fariseus? Murmuravam, diz o Evangelho, dizendo: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Vejamos bem, os fariseus e os escribas sentiam-se os únicos intérpretes da lei e, por isso mesmo, se sentiam no direito de julgar as pessoas. E consideravam que os pecadores e os publicanos estavam excluídos da graça de Deus. E por isso mesmo, com estes não podia ter contato. É assim que eles murmuram, porque Jesus se aproxima desses. É então neste contexto que Jesus conta esta parábola do Pai misericordioso. De forma sintética, a parábola começa dizendo que um pai tinha 2 filhos. E o filho mais jovem pede a parte da herança que lhe cabe. E aqui já é um detalhe muito importante, porque nós temos direito à herança quando os nossos pais falecem. Portanto, quando este jovem pede a parte da sua herança, significa dizer que, dentro dele, ele já matou o seu pai. Mas o pai respeita a liberdade. Este pai simboliza o próprio Deus, o Divino Pai Eterno, que respeita a nossa liberdade. Por isso, concede a parte da herança que cabe àquele filho. Em seguida, o Evangelho vai dizer que este filho mais jovem tomou a parte da herança que lhe cabia e foi e gastou tudo numa região distante, esbanjou os seus bens. E chegou o momento que, ao terminar todos os seus bens, viu-se em necessidade e procurou uma forma de sobreviver. E a forma de sobreviver que ele encontrou foi um emprego para cuidar de porcos. E o Evangelho diz que nem mesmo a comida dos porcos ele podia se alimentar. Portanto, por causa do pecado, ele se vê numa situação degradante. E ali o Evangelho diz assim, que ele caiu em si. Este cair em si significa o momento da conversão. Vou voltar para a casa de meu pai. Não tenho nada para comer e quanto dos empregados de meu pai tem comida com fartura. Já não mereço ser chamado de filho. E diz, Pai, pequei contra os céus e contra ti.
não mereço ser recebido como teu filho, e volta para casa. O surpreendente é a forma com que o pai acolhe este filho. O Evangelho diz que o filho ainda estava distante, o pai o viu. E é interessante ver esta sensibilidade de Deus, porque é assim. Deus se antecipa diante da nossa conversão e da consciência do nosso pecado. E não para nos humilhar e nos diminuir, mas para nos devolver a dignidade. O Evangelho diz que o pai correu-lhe ao encontro, o abraçou e clamou àqueles que estavam servindo, que trouxesse a melhor túnica, anel e sandálias para colocar nos seus pés. Tudo isso é simbólico, representa a dignidade perdida, mas que agora o Pai Eterno a devolve. Meu irmão e minha irmã, é preciso que façamos esse gesto de conversão. É possível tomar consciência do nosso pecado e voltar aos braços do Pai. Que esta mensagem nos ajude a fazer uma verdadeira conversão ao Divino Pai Eterno. Meu querido irmão, minha querida irmã, a mensagem do Evangelho de hoje é muito forte e fala a cada um de nós da necessidade da conversão, voltar aos braços do Pai que nos acolhe com alegria, devolvendo a nossa dignidade. Façamos esta experiência de voltar ao coração do Pai. Dirijamo-nos ao Pai Eterno